funcionar melhor, eu queria pedir para as pessoas que, enquanto estiverem escutando, que mantenham os microfones desligados, para a gente não ter muita interferência, mas o Edivar, que está aí nos assessorando, se ele perceber alguma coisa também, ele vai intervir. Então, boa noite a todos, meu nome é Juliana Marcato, sou enfermeira, sou professora do Departamento de Enfermagem Materno-Infantil e Saúde Pública da Escola de Enfermagem. E hoje eu fui convidada para moderar essa mesa. Fico muito honrada com esse convite, professora Cleide, professora Sônia, que fazem parte aí da comissão organizadora desse evento, né, que é a Semana Brasileira de Enfermagem da Escola de Enfermagem da UFMG. E muito honrada de dividir esse momento com esses colegas tão especiais. A gente vinha batendo um papo aqui, honrada de receber o Ronan, não é? Uma pessoa especial mesmo, de uma sensibilidade, de uma delicadeza, de uma competência. A gente já teve algumas oportunidades, né, Ronan, de conversar em algumas organizações de evento, mas quando a gente vê a equipe falando, quando a gente vê as pessoas se referindo ao Ronan, sempre com muito afeto e com muita reverência à capacidade técnica dele também, não é? Então, muito honrada de dividir esse espaço com você. Thaís, uma enfermeira brilhante, uma pessoa que eu admiro muitíssimo, né? Muito, muito competente, muito assertiva, e uma alegria poder também dividir com ela algumas práticas do nosso cotidiano aí de trabalho. Fazemos parte juntas da comissão de estágios do HC, e de alguns outros espaços fora da escola. Então, um prazer, Thaís, receber você, uma alegria poder, né, ter algumas práticas em comum. Atualmente, a gente tem feito uma parceria, um projeto de extensão, em que a gente se propôs a auxiliar de alguma forma na capacitação, nesse processo de capacitação desses colaboradores, em função do cenário que as meninas vão apresentar hoje para nós. E a Paula, que é uma amiga de longa data também, uma pessoa, eu falo que ela é diferenciada, porque uma capacidade de se reinventar, de buscar energia, uma líder nata desde quando era estudante, e ela foi minha acadêmica, então posso falar dessa natureza de liderança que eu conheço bem e que foi se aperfeiçoando ao longo do tempo. Então, uma alegria dividir esse espaço com vocês. O nosso tema, o que a gente vai conversar hoje, o tema da nossa discussão são os desafios da enfermagem frente à pandemia da Covid-19 no contexto hospitalar, na perspectiva da gestão, da assistência e da educação permanente. Então, conversamos um pouquinho sobre essa abordagem anteriormente e vamos fazer uma conversa. Nós não preparamos nenhuma apresentação em PowerPoint, porque entendemos que o objetivo disso aqui é a gente fazer uma discussão. Então, gostaria de dizer aos participantes que fiquem absolutamente à vontade para perguntar para as pessoas e para a gente, naquilo que a gente puder responder, não é? Entendemos que é um relato de experiência. Vamos explicar como que o HC, né, se organizou diante dessa tsunami aí que se apresentou e que veio para as nossas vidas. De alguma forma, né, estamos sendo poupados aqui em Minas Gerais, né? Eu fiz um levantamento aqui rapidinho a partir dos boletins de hoje, né? No Brasil, então, 254.220 casos confirmados, 16.792 óbitos, uma incidência no Brasil de 100 mil, né, uma incidência de 121 para cada 100 mil habitantes, mortalidade de 8 para cada 100 mil habitantes, com uma letalidade de 6,6 a nível de Brasil. E quando a gente fala de Minas Gerais, aí a gente vê, e aí a nível de Brasil, a região sudeste muito afetada, né, tendo São Paulo aí como epicentro. A gente tem ouvido nos grupos das sociedades como os nossos colegas têm sofrido em São Paulo, no Rio de Janeiro, no Maranhão, né, Pernambuco, como tem sido uma realidade dura.
muitas experiências legais de como as pessoas se organizam. Recentemente vi a professora Andresa da UERJ dizendo das experiências delas, e muito legal como que a gente se reinventa num contexto de Sistema Único de Saúde, outra vez reafirmando que somos SUS, né? E que a gente só está dando conta porque nós temos uma política de saúde organizada para responder a essa demanda e nos organizamos muito rápido, porque somos um sistema capilarizado, né? Com capacidade de resposta. Então, e me chama a atenção Minas Gerais, né? Como que a gente está aí vivendo. Eu fico pensando que somos um bolsão dentro disso tudo, porque olha só, os dados de hoje são 4.977 casos confirmados, 167 óbitos. Pensem que os óbitos nacionais são 16.792. Então, nós temos 167 óbitos com uma taxa de letalidade de 3,4%. Chama a nossa atenção, né? Chama a nossa atenção esse cenário que a gente está vivendo. Então, hoje, nós vamos conversar e decidimos começar do macro para a ponta. Então, vamos começar com a Paula, porque a Paula, então, eu vou apresentá-la. Paula Cristina Barcelos Vasconcelos, ela é enfermeira, mestre em Ciências da Saúde pelo Departamento de Saúde da Criança e do Adolescente da Faculdade de Medicina da UFMG, atualmente chefe da divisão de enfermagem do HC, e ela vai começar falando para a gente um pouquinho de como que, do ponto de vista gerencial, enquanto gestora, né, dessa equipe, que é o maior contingente, maior número de força de trabalho dentro do hospital, como que a divisão de enfermagem se organizou, como que ela se relaciona, né, de que forma que ela esteve à frente dessa formação do comitê de crise, da formação dos grupos técnicos, dos protocolos, da organização dos protocolos, da organização do plano de contingências e da organização da escala propriamente dita, para que a ponta, então, tivesse elementos para trabalhar de forma sistematizada. Então, Paula, nós começamos por você, depois Thaís e depois o Ronan, falando da ponta. Gostaria de te dar boa noite, de agradecer muito o seu aceite a esse convite. Temos certeza que a sua experiência ela vai nos edificar muito, assim, vai nos ajudar muito e nos fazer entender coisas que, às vezes, lá na ponta a gente não consegue entender, né? Essa organização do sistema é fundamental para que a ponta tenha condições de brilhar lá e de fazer aquilo que é esperado dela em relação à qualidade da assistência prestada. Então, fica à vontade, Paulo, você tem 20 minutos de fala, ok? Ok. Boa noite a todos. Eu também queria, Juliana, começar te agradecendo, né? Agradecendo a Escola de Enfermagem por esse convite. É um prazer também estar aqui do lado do Ronan, da Thaís, meus colegas de trabalho, né? Da labuta diária. E profissionais que são reconhecidos interna e externamente, né, no mercado também. Então, eu agradeço o convite, agradeço a Escola de Enfermagem por estar aqui hoje, como enfermeira, como uma liderança dentro de uma instituição, podendo partilhar a nossa experiência e que isso sirva para que nós contribamos com o crescimento de outras pessoas, que isso possa trazer ideias, possa demonstrar como a gente pode ainda contribuir, né, com ideias para outras pessoas. Bom, eu acho que a gente pode começar, eu queria primeiro falar minimamente do Hospital das Clínicas, porque eu não sei as pessoas que estão nos ouvindo se elas conhecem a instituição, então eu só queria dizer que é uma instituição de 500 leitos, a gente tem uma força de trabalho da equipe de enfermagem de 1.500 profissionais, além do prédio principal, nós temos muitos prédios anexos, então é realmente a gestão de uma grande cidade. A gente presta uma assistência de nível terciário, quaternário, somos referência para um cuidado muito qualificado, né, dentro da rede municipal e estadual de saúde. Temos uma contratualização bastante robusta e complexa com o município. E o desafio, ele, nesse momento de uma crise sanitária, foi proporcional
ao tamanho também da nossa instituição, né? Isso tem relação com a dificuldade ou a facilidade de gerenciar o processo. Acho que a primeira coisa, eu dividi, assim, para ficar mais didático, eu dividi esse momento em duas etapas que a gente já superou, né? Estamos aí vivendo um segundo momento agora. O primeiro momento foi o momento onde a gente se preparou para a guerra e a gente adotou todas as condutas conservadoras. Foi o momento inicial em que a gente imaginou que íamos receber pacientes em grande quantidade e de forma maciça de um dia para o outro. Então, houve uma grande tomada de decisões bastante rígidas e hoje a gente já está vivendo um segundo momento onde a gente começa a vislumbrar as consequências dessas atitudes inicialmente tomadas, porque eu vou falar sobre elas e vai ser fácil compreender por que é que a tomada de decisão inicial acaba afetando agora a caminhada. E a gente tem flexibilizado algumas coisas, vendo, né, o cenário como ele está se colocando. Então, a primeira providência que a instituição adotou, e a enfermagem naturalmente está inserida em todas as discussões estratégicas, como você bem colocou, a gente é a maior força de trabalho do hospital, e por nós passam todas as discussões, desde a oferta da dieta dos pacientes, as discussões sobre a entrada de pessoas dentro da instituição, regras para visitantes, acompanhantes, entre outras. Então, a primeira tomada de decisão da instituição foi a instituição de um comitê de crise. A divisão de enfermagem, desde o princípio, participou, e esse grupo, como medida inicial, também instituiu um grupo paralelo para uma discussão técnica, um grupo técnico para a discussão do manejo clínico do paciente. Então, se reuniram ali multiprofissionais, né? Médico, enfermagem, fisioterapeuta, das áreas de terapia intensiva, de clínica médica, pessoas com uma visão muito profunda do ponto de vista acadêmico e com uma experiência muito grande para lidar com pacientes potencialmente graves. O que a gente estava escutando o tempo todo é que esses pacientes, eles agravavam muito. E aí, esse grupo técnico, eles pretendia inicialmente discutir as medidas de manejo clínico. Então, a gente ia discutir como íamos testar os pacientes, como íamos medicar o paciente, se nós chegássemos numa situação absolutamente insustentável. Inclusive, foi discutido qual seria o protocolo para definir priorização de uso de ventilador, indicação de terapia intensiva, enfim, o grupo técnico tem essa abordagem. Já o grupo de comitê de crise, ele tem uma abordagem administrativa, logística e de apoio, né? Então, a gente foi discutir nesse grupo toda a nossa cadeia de insumos, de equipamentos, de materiais, para que a gente pudesse servir, né? Para que a gente pudesse suportar a ponta, e ali foram feitas priorizações da distribuição de EPIs, por exemplo. A gente teve que traçar várias estratégias para que a gente pudesse dispor desse material de uma forma responsável, porque houve uma tendência inicial ao abuso do uso, né, o uso indiscriminado, o que podia levar a um desabastecimento muito rápido da instituição. Então, a gente tinha clareza que precisávamos definir a necessidade do uso dos equipamentos de proteção individual, mas também tínhamos clareza de que precisaríamos usar isso de maneira responsável. Então, ali foram discutidas as medidas, as estratégias para que a gente fizesse isso dessa forma. Caminhamos também para a definição das áreas assistenciais, né, das áreas físicas que íamos destinar para o atendimento exclusivo do paciente COVID, suspeito ou confirmado, e também iríamos destinar os fluxos para a entrada desse paciente, uso, né, de corredores específicos, elevadores específicos. Nós caminhamos para esse tipo de discussão também. E fomos caminhando para a discussão também de como esse processo iria se alastrar, né, iria progredir à medida em que a gente
tivesse um aumento de número de casos. Então, que outras áreas físicas a gente iria também incluindo nesse processo à medida em que fosse necessário. A primeira medida que foi colocada pelo governo federal foi a suspensão das cirurgias eletivas e a suspensão dos atendimentos ambulatoriais que não fossem absolutamente necessários, né? Nesse sentido, a divisão de enfermagem teve uma grande ação, porque nós temos muitos prédios anexos onde funciona a nossa estrutura ambulatorial, e nós tivemos que fazer um diagnóstico rápido e uma movimentação muito intensa de profissionais, considerando que nós iríamos interromper os atendimentos ambulatoriais. Ao mesmo tempo, e aí usando a experiência de uma outra crise sanitária que a instituição já viveu, que foi a crise da época do H1N1, em 2009, foi criada também uma estrutura num ambiente ambulatorial, né? A gente usou a estrutura de um dos prédios ambulatoriais para criar uma unidade especial de avaliação do sintomático respiratório, a gente chamou assim, a gente colocou o nome UASIR, que era essa a tradução, e ali a gente se preparou para atender pacientes com quadros leves a moderados, mas um moderado ainda possível de ser transferido para uma estrutura não hospitalar, né? E seriam pacientes, a princípio, a prefeitura nos colocou como referência do nosso paciente, um paciente que é do Hospital das Clínicas, que já é acompanhado pelo hospital. Nós não seríamos uma porta aberta referência para o município. E, posteriormente, veio uma mudança que seríamos referência para toda a Centro-Sul, nos moldes que já somos hoje, para as outras linhas de saúde aí, a linha vermelha, né, onde a gente tem os atendimentos de infarto, as emergências coronarianas, enfim. Então, hoje, os pacientes atendidos na UPA Centro-Sul, nós somos, por exemplo, uma das referências para eles. Eu chamo a atenção nesse processo todo, é que a nossa caminhada interna, ela foi sendo muito atravessada e muito influenciada por essas coisas que iam sendo definidas também ao longo do tempo. A gente não jogou com as cartas todas postas na mesa desde o princípio. A gente foi tendo que se adaptar àquilo que foi sendo colocado. Essa decisão do governo federal de suspender as cirurgias eletivas impactou no fechamento do nosso bloco cirúrgico, uma redução bastante grande, praticamente a 40% do que ele funciona normalmente. Com isso, a gente teve um giro grande de leitos, já que a média de permanência do paciente cirúrgico é de cerca de 4 dias. Então, a gente teve um esvaziamento rápido do hospital, à medida em que esses dias iam passando, já que não estavam ocorrendo novas cirurgias. E a gente pôde, então, destinar os leitos ao atendimento do paciente clínico COVID, né? E foi assim que a gente conseguiu fazer o esvaziamento de uma unidade inteira de CTI, com 18 leitos. Nós conseguimos fazer o esvaziamento também de uma ala inteira, num dos andares que tem estrutura física com leitos individuais destinados a atendimento de pacientes com doenças respiratórias, né, contagiosas, que precisam de ter filtro EPA, precisam ter aquela aspiração do ar que joga para fora, esqueci o nome agora, me fugiu. Bom, enfim, a gente... Obrigado. A pressão negativa, né, dentro dos quartos. Então, a gente tem um número de quartos destinados para isso. E a gente tem depois uma estrutura de enfermarias tradicional. A gente conseguiu esvaziar 24 leitos nessa estrutura para atendimento do paciente de enfermaria. E, por fim, a gente também destinou outros 24 leitos numa estrutura no pronto-socorro, que a gente entendeu que seria bastante estratégica pelas características da estrutura física, não vou entrar em detalhes aqui. Então, foram destinados aí 48 leitos de enfermaria e mais 18 leitos de terapia intensiva para essa questão. Isso se deu de uma maneira rápida e, em seguida, considerando que a gente, então, já estava fazendo uma avaliação de insumos, equipamentos, materiais, definimos as áreas assistenciais, liberamos esse espaço físico de fato. A essa altura, nós estávamos convivendo com a avaliação da instituição quanto à permanência dos profissionais para
principalmente aqueles que são grupo de risco por si, né? São profissionais mais velhos, que têm doenças autoimunes muitas vezes, têm uma imunidade comprometida, ou profissionais que tenham, é, doenças concomitantes, por exemplo, são hipertensos, diabéticos, né? Doenças de base. Então, a instituição estava definindo como seria o fluxo para que eles pudessem ser avaliados, se continuariam trabalhando ou não. E isso demorou algum tempo. Assim que foi feito, os afastamentos foram acontecendo progressivamente ao longo do tempo. Acho que foram cerca de 3 semanas até que toda a situação da saída das pessoas se estabilizasse. E considerando que nós temos aí 1.500 profissionais, a gente teve uma perda de 320 profissionais da nossa equipe de trabalho, pulverizados em vários setores, o que gerou um impacto extremamente difícil, de difícil gestão para nós na divisão de enfermagem. Então, a gente precisou se debruçar sobre essas escalas, avaliar como iríamos fazer a contingência, seja pelo bloqueio temporário de alguns leitos em algumas alas, até que a gente conseguisse fazer os remanejamentos, reorganizar as pessoas, ou então até que a gente conseguisse saber como seria o processo também por parte da própria instituição de recomposição da força de trabalho. Nós estávamos vendo na televisão, né, o Ministério da Saúde dizendo sobre a contratação emergencial de pessoas para o atendimento de pacientes COVID. Então, nós esperávamos receber uma retaguarda. E foi feita uma avaliação, né, foram solicitados muitos dados, sucessivas vezes por parte da direção máxima da instituição, né, em Brasília, e nós apresentamos a situação. E o que eles fizeram foi cruzar a nossa demanda, as nossas perdas e o déficit institucional já reconhecido, até antes mesmo da existência dessa crise sanitária, a gente já tem um déficit de pessoal reconhecido. Então, eles, de posse de todas essas informações e também considerando que eles têm 40 hospitais na rede, né, eles fizeram uma avaliação de priorização de onde eles iriam liberar a contratação. Eles avaliaram que em Belo Horizonte o número de casos ainda era incipiente, ainda era pequeno, e com isso a gente não teve uma grande recomposição, cerca de 10% da nossa perda, então cerca de 30 pessoas foram até o momento recompostas. Então segue um desafio enorme, que embora nós tenhamos tido o fechamento da estrutura ambulatorial, praticamente, vamos dizer que a gente teve uma redução dessa estrutura ambulatorial a cerca de 30% daquilo que ela era antes, a gente teve uma perda muito grande que também compunha o nosso prédio assistencial, o prédio principal. Então, nós estamos nos equilibrando aí entre reorganizações de escala. É um processo em que a gente observou uma grande angústia, uma grande preocupação das pessoas com o que estava por vir. Isso gera muita ansiedade, muita angústia nas pessoas. Por outro lado, também é um momento onde as pessoas mostram todo o profissionalismo, toda a sua iniciativa, toda a sua proatividade e se colocam muitas vezes na frente, organizam os processos. Acho que o Ronan vai falar da situação, né, do que foi conduzido por eles brilhantemente no CTI Terceiro Leste. Foi um exemplo para nós, dentro do hospital, foi usado como um modelo para que a gente discutisse o processo de trabalho em outras áreas, então não vou entrar nesse mérito, mas tem sido um desafio para a gente na gestão essa movimentação das pessoas e a constante mudança das normativas, das diretrizes e a demora mesmo, que é natural, para que a gente consiga ir clareando a tomada de decisão. É difícil saber exatamente como é que a gente ia conduzir o afastamento das pessoas, como é que ia ser essa avaliação, isso se deu de uma forma lenta. O plano de contingência que foi escrito, né, depois de definido o manejo clínico do paciente, definido todas as questões das áreas, esse plano de contingência ele muda com muita frequência. No início ele mudava 2, 3 vezes por dia,
e aí ele era republicado. A gente tem o desafio de colocar as informações da melhor forma possível para os profissionais, para que eles tenham acesso, para reduzir um pouco a ansiedade. Houve uma grande crise em relação aos EPIs, que a gente foi aos poucos superando. O que realmente fez com que a gente pudesse conduzir a situação de forma um pouco mais confortável foi o fato da gente não ter tido a chegada dos pacientes de maneira maciça. A ocupação do hospital hoje, né, e ao longo desses 2 meses, ela se comportou de uma forma baixa. A gente tem mantido 50% de ocupação. A gente tem uma média de ocupação aí, considerando todas as nossas unidades, eu creio que ela deve girar em torno de 98%. A gente tem um ótimo aproveitamento dos leitos. E o que a gente viu é uma redução muito grande. Isso fez com que a gente conseguisse, a gente tem facilitado a nossa gestão. O fato de termos menos pacientes tem permitido que a gente remaneje pessoas para outras áreas com mais tranquilidade. Por fim, a última questão que nós tivemos como grande crise do ponto de vista da gestão, eu acho que aí a gente já começa a caminhar para um segundo momento, né? Como eu disse, o primeiro momento foi esse que a gente se preparou para a guerra. E agora a gente está vivendo uma realidade de uma chegada de pacientes no nosso pronto-socorro. Os pacientes estão chegando com casos clínicos, não casos com sintomatologia respiratória. O nosso corredor, né, do pronto-socorro, a estrutura do pronto-socorro tem ficado bastante cheia, superlotada em alguns dias, e a gente tem tido dificuldades, exatamente pelo déficit pessoal, de suprir com o mesmo número de quantidades de leito, né, nas áreas assistenciais do prédio. E isso tem sido muito discutido, a gente está vivendo esse momento de conversar sobre como resolver isso. A gente está no impasse entre reduzir os leitos destinados ao Covid, que estão ali esperando esse paciente, liberados, vagos, mas em que a gente sem saber se reduzimos isso ou não. Então, estamos nesse momento de discussão. Estamos também vivendo um momento onde os profissionais querem compreender como vai ser a discussão interna sobre o pagamento da insalubridade dos profissionais, porque é algo muito importante, né, considerando o grau de exposição desses profissionais nas áreas assistenciais. E a gente também, diante do fato de não termos recebido os pacientes, a instituição optou pelo fechamento da unidade que a gente estava mantendo na unidade ambulatorial, que é a UASIR, né, a unidade do sintomático respiratório, pelo baixo número de atendimentos que a gente vinha tendo até aqui. Então, a gente trouxe o fluxo todo de volta para o pronto-socorro, para essas unidades no 7º andar, que é o andar que estava fazendo a enfermaria, no 3º andar, que é a nossa terapia intensiva. Nessa caminhada, a Thaís vai falar super bem também sobre a questão dos nossos desafios para capacitar as pessoas para esse momento da crise sanitária. E acho que eu já estou entrando mesmo no assunto dos meninos, né? Então, o Ronan também, o relato da experiência de como foi se organizar ali internamente, o dia a dia, que é um desafio, né? Com a equipe médica, com a equipe de fisioterapia, com a nossa própria equipe, quais são os conflitos que a gente vive também para conversar internamente. Acho que do ponto de vista macro da instituição, acho que os grandes desafios são esses: lidar com a ansiedade das pessoas, com a angústia das pessoas, lidar com um hospital universitário que tem um trânsito enorme de pessoas, considerando que essa é uma doença que tem uma taxa muito alta de transmissibilidade, né, uma facilidade muito grande de transmitir, lidar com a complexidade dos nossos pacientes clínicos, que agora, sem atendimento ambulatorial, estão retornando e estão mais graves do que estariam se estivessem sendo monitorados, apesar dos esforços para um monitoramento por telefone, por vídeo, a consulta presencial, ela tem feito falta, esses pacientes estão chegando e a gente está tendo que se reinventar, né? Reavaliar e decidir a caminhada a partir do que vai se colocando. Então, assim, é isso. Eu acho que eu falei tudo que eu queria falar.
Ótimo, Paulo. Eu acho que você tocou em pontos importantes, né? Me chamou muita atenção na sua fala a questão da guerra e a forma como a gente tentou se organizar, né? Vocês tentaram se organizar e eu acho que na sua fala ficou muito claro o dinamismo desse momento, né? Como que a gente imagina um contexto, se organiza para aquilo e na medida que as diretrizes vão mudando, e na medida que o próprio fluxo vai acontecendo, a gente vai entendendo onde existe necessidade de investir mais ou menos. É, Agora nós já estamos tentando pensar nesse segundo momento, né? Essa era uma segunda onda esperada, não a segunda onda da Covid, mas a segunda onda em função do perfil de atendimento do HC, de doenças complexas e pacientes com doenças crônicas, esse momento de descompensação, né? E agora é hora de começar a pensar nisso. Assim, eu tenho uma experiência com o ambulatório, que eu tenho trabalhado junto com a professora Mônica, no ambulatório da criança com doença renal crônica, e a gente criou um grupo de WhatsApp lá, para que a gente pudesse monitorar esses pacientes virtualmente, trocar receita, ouvir, né, a sintomatologia, vou, não vou, dar algum direcionamento, resultado de exame, coisa que a gente podia otimizar para dizer, porque uma coisa é muito séria, a gente fala sobre isolamento social, sobre restrição social e sobre mitigação, mas é importante a gente entender que as demais doenças continuam acontecendo. As pessoas continuam tendo outras coisas, né? Então, a apendicite continua acontecendo, os abscessos. Um dia desse eu vi um pediatra falando, ele falava, eu continuo atendendo abscesso amigdaliano, continuo atendendo questões clínicas, que se a gente perde o time, é muito mais complexo atender esse paciente depois. Então, essa linha é muito tênue e agora a gente vai tendo que fazer essas discussões, assim, como monitorar esses pacientes, como não perder o tempo adequado e como atender também as orientações do Ministério da Saúde e das autoridades sanitárias em relação à organização e aos fluxos da Covid, né? Também estou esperando a tsunami, assim, a gente fica esperando, né? Que momento que a gente vai atuar e que momento que a gente vai sentir isso acontecendo, mas o fato é que a gente precisa agora começar a pensar em alternativas, né? Alternativas diante desse cenário, que é o cenário atual. Então, acho que ficou bem claro, assim, acho que a gente podia mesmo agora ouvir a Thaís, então, vou apresentá-la, Thaís Oliveira Gomes, ela é enfermeira, mestre em saúde do adulto pela Faculdade de Medicina da UFMG, especialista em formação pedagógica para profissionais de saúde pela UFMG também, titulada em terapia intensiva pela ABENTE, e atualmente ela é enfermeira da Comissão de Educação Permanente do HC. E aí a Thaís vai trazer para a gente como é que foi essa estruturação e esse preparo, né, do ponto de vista de capacitação, porque eu quero começar a inserir a sua fala, Thaís, dizendo que talvez um dos grandes legados dessa pandemia tenha sido nos mostrar que a gente tinha que melhorar em muitos aspectos, né? Que coisas que eram muito simples, que eram nosso trivial simples, assim, desde a paramentação até cuidados da assistência, e aí dizendo do cuidado de enfermagem, como que a gente teve que revisitar esses espaços, e na verdade como que a gente teve que reaprender, não é? Porque achávamos que sabíamos, mas na verdade a gente tinha muitas questões que precisavam ser trabalhadas. Então, a gente quer te ouvir aí como que foi todo esse movimento, né? Como que você, como líder aí da educação permanente, conduziu esses trabalhos e para que a ponta tivesse condições de prestar assistência, né? Obrigada pela sua participação, Thaís, e você tem 20 minutos de fala, tá bem? Obrigada, Juliana. Agradeço à Escola de Enfermagem, a professora Sônia, a professora Cleide, a vocês, as professoras que aqui estão. A gente está tendo a oportunidade, assim, de alguma forma celebrar também a Semana de Enfermagem, né? Esse foi o primeiro ano, historicamente, estaremos na nossa 20ª, se não me engano, 27ª edição da Semana de Enfermagem do Campo Saúde,
mas fomos interpostos, né, por essa situação de pandemia, na qual tivemos que direcionar esforços para as questões clínicas, assistenciais, de redirecionamento de fluxo, como a Paula já colocou. Então, não fizemos o que tradicionalmente fazemos, que é a semana de enfermagem do campo de saúde, a semana científica mesmo, né? Mas estamos aqui também como uma forma de celebrar. Fizemos hoje uma exposição ali no hall de entrada do Hospital das Clínicas, colocando algumas fotos, retratando este momento que a gente pensa que é um marco e que vai ficar para o legado, para a história do hospital. Então, convido vocês que estão aqui agora na sala, visitar o hall de entrada ali para ver essa exposição que colocamos, como uma forma de celebrar mesmo a Semana de Enfermagem. E então é uma oportunidade de fazermos o que não tivemos a possibilidade de fazer nos moldes e nos trâmites habituais. Mas eu acho que é isso mesmo, é um novo normal, né? Eu estava ouvindo esses dias o filósofo Karnal, ele falando sobre essa questão do novo mundo, no novo normal, que vai ser o mundo pós-pandemia, né? Ele disse que há um ano atrás, se uma pessoa fosse entrar em uma loja com máscara, ela certamente seria barrada. Hoje a gente não pode nem sair de casa sem máscara, né? Então, realmente, o mundo mudou e estamos nos adaptando, inclusive adaptando a nossa forma de nos capacitarmos. E então é sobre isso que eu gostaria de trazer um pouco das experiências, e gostaria de dizer também que sou eu que estou aqui fazendo essa fala, mas outros tantos profissionais poderiam estar aqui no meu local, pessoas que estão aqui inclusive na sala, como a Ana Carolina, a Isamara, pessoas que participaram de alguma forma das práticas educativas neste momento, mas estou então representando um grupo de enfermeiras que tem trabalhado de maneira incansável para que a gente consiga capacitar a nossa equipe frente a essa situação de pandemia. Na verdade, o que se coloca é que a gente está diante de uma doença que o conhecimento está sendo construído. Então, o conhecimento em Covid, ele está sendo formado. E na medida em que ele está sendo formado, a gente já tem que dar respostas para ele. E isso que está sendo extremamente desafiador, é trocar a roda com o carro andando. Então, a gente fica defasado em 2 dias. Até 3 dias atrás, tinham 2 fenótipos de pneumonia, o L e o H, e para isso a gente direcionava os parâmetros ventilatórios. Nesse domingo já foi publicado um artigo com 3 fenótipos, então, opa, peraí, deixa eu estudar e rever. E isso gera uma angústia na equipe, mas o que ficou ainda mais evidente também algumas práticas que eram negligenciadas. E aí 2 que eu vou destacar, que é o uso dos equipamentos de proteção individual. A gente tinha uma negligência histórica com relação ao uso de EPIs. Eu estava fazendo um treinamento de PCR e falando sobre como é a paramentação para PCR em Covid, que é a paramentação completa, e direcionei. Falei, olha, pessoal, mas essa paramentação é para pacientes suspeitos ou confirmados de Covid. E aí me perguntaram assim, Thaís, mas nos pacientes, então, não Covid, pelo menos uma máscara cirúrgica e um óculos eu vou utilizar, né? Eu falei, mas sempre teve que utilizar. E aí, assim, levanta a mão quem já atendeu uma PCR ali paramentado, com gorro, com óculos, não era o nosso habitual. Então, a gente tinha uma negligência histórica mesmo com relação aos equipamentos de proteção individual, que eu acho que talvez um legado que fica agora é isso, né? A gente realmente direciona o nosso olhar para essa importância, pelo medo, que seja o medo de nos contaminarmos, mas que isso fique. Então, uma pergunta que fica no ar, será que a incidência de acidentes biológicos, ela vai diminuir depois disso? Né? É uma pergunta que fica para esse novo mundo, essa nova era em saúde.
Uma outra questão que é a higienização das mãos, que a gente está aí há mais de séculos, Florence falando, Semmelweis falando, e a gente batendo isso na tecla, e agora com o reforço da mídia, com o reforço da nossa insegurança, do nosso medo de nos contaminarmos, será que finalmente iremos aderir às práticas de higienização das mãos? Né? Vale a pena, inclusive, depois a gente monitorar se a incidência de infecção relacionada à assistência à saúde ela vai diminuir, né? Porque a tendência é que a gente comece e passe e continue adotando ali práticas de higienização das mãos, né, de maneira a garantir ali uma redução das infecções relacionadas à saúde. É uma possibilidade, mas precisa ser perene, né? Bom, mas fato é que essas mudanças elas foram impostas e com isso, do ponto de vista de educação, eu tenho certeza, 2 pensamentos que eu já tinha com relação à educação foram consolidados agora em Covid. E um deles é que, se eu estou falando de mudanças de protocolo, eu estou falando de mudanças do atendimento interprofissional. E isso é extremamente importante. Se nós trabalhamos juntos, nós precisamos nos capacitar juntos. Não adianta eu treinar a equipe de enfermagem aqui, a equipe de fisioterapia treinar a fisioterapia ali, a equipe médica treinar a equipe médica ali e ter a expectativa de, no momento em que precisarmos trabalhar no mundo real, na prática, essas pessoas trabalhem bem, trabalhem em conjunto, né? O que vai ter, se elas não estiverem bem integradas, é bateção de cabeça, infelizmente. Então, as nossas práticas educativas, elas precisam ser colaborativas. E aí eu trago uma fala aqui, né, que não é minha, é de Paulo Freire, do livro, né, da Pedagogia do Oprimido. Foi o livro que eu li na graduação, quando eu fiz licenciatura e que eu reli, terminei de reler no início do ano e nunca fez tanto sentido para mim reler esse livro agora. Então, aquela passagem de Paulo Freire que fala que ninguém educa ninguém, ninguém educa a si mesmo, os homens se educam entre si, mediatizados pelo mundo. Em verdade, não seria possível a educação problematizadora que rompe com os esquemas verticais característicos da educação bancária realizar-se como prática da liberdade sem superar a contradição entre o educador e os educandos, como também não lhe seria possível fazê-lo fora do diálogo. Então, eu tenho muita clareza de que, para que a gente consiga avançar para práticas colaborativas, para um trabalho de fato em equipe, a gente precisa fazer todas as práticas educativas em conjunto. Nossa formação ela precisa se dar em conjunto. E isso, quando a gente fala de assistência em saúde, faz toda a diferença. Né? Então, o que a gente viu nesse movimento é que muitos enfermeiros, eles lideraram ações educativas para a equipe multiprofissional. Então, por exemplo, quando estou dando um treinamento de PCR, eu treino fisioterapia, eu treino equipe médica, eu treino equipe de enfermagem, eu treino nutrição. É quem chegar, é quem estiver ali. A gente precisa fazer essa capacitação junto. A Carol, que está aqui na sala, a Carol fez os treinamentos de paramentação e desparamentação incansavelmente nos turnos da manhã, tarde e à noite para todos os setores assistenciais e para as diferentes equipes assistenciais. Então, não apenas fizemos o planejamento dessas ações educativas, como as executamos para toda a equipe de saúde. Nós treinamos mais de 1.500 profissionais de saúde, dentre os quais, claro, a maioria equipe de enfermagem, mas também os membros do restante, né, da equipe de saúde como um todo. Além disso, então isso para mim ficou muito consolidado. Outra consolidação de uma experiência que eu já tinha com as práticas educativas no hospital e que agora ficou para mim mais claro é que
não dá para eu ter expectativa que eu vou colocar todo mundo em uma sala de aula, juntar ali 20, 30 pessoas e vou fazer ali uma capacitação. Gente, olha, nós temos 2 modelos de desfibrilador. O desfibrilador monofásico, ele dá um choque de até 360 joules em uma única direção. O desfibrilador não dá. As capacitações, elas precisam traduzir a nossa prática. Então, a simulação, ela nunca fez tanta diferença. Por quê? É no momento da simulação que eu vejo o que dá errado. O que está dando errado? Então, por exemplo, quando estávamos gravando o vídeo de treinamento de PCR, a gente viu que a depender da posição que você coloca o rosto, seu faz tilt cai, você fica desprotegido. Então, como é que a gente vai ajustar isso? Se fosse só um treinamento essencialmente teórico, expositivo, a gente jamais ia alcançar todos esses pormenores da assistência. Quando eu estava fazendo uma outra capacitação sobre, não no hospital, fora do hospital, né, em outro serviço que eu trabalho, sobre a pronação do paciente crítico, colocar o paciente no decúbito ventral, a gente tinha que fazer o treinamento. Aí, na primeira vez que a gente treinava, não dá aqui, ó, vai estubar o paciente se a gente fizer dessa forma, ó, então volta. Então, vamos lá. Não, aqui, olha, o catéter, ele agarrou aqui no coxinho, vamos voltar. Então, a simulação é o momento de errar, porque na prática tudo tem que dar certinho, porque se não der certo, meu paciente vai agravar, eu vou me contaminar. Então, ficou mais claro para mim a necessidade de adotarmos, irmos além desse modelo tradicional de capacitações em sala de aula, né? Porque o público que a gente lida ali, o profissional de saúde, se eu coloco ele numa sala de aula e começo a falar na cabeça dele mais de 20 minutos, ele vai dormir, porque ele está cansado, porque ele está vindo de um plantão exaustivo, ele está pensando no paciente dele que está lá, que ele deixou e que pode piorar, na dieta que ele tem que ligar. Então, a gente precisa superar essas capacitações tradicionais em sala de aula e fazermos capacitações simuladas e no local de trabalho das pessoas, no setor. Eu preciso que ele saiba manusear o desfibrilador que ele vai usar na prática. O AMBU, que é o AMBU do setor dele, porque é nesse momento que a gente vê, olha, esse desfibrilador aqui, olha, tá com problema na hora que ele liga, ele tá ligando em modo pause, ele precisa ligar nos cabos. É aí que a gente vê os problemas. Então, superarmos modelos tradicionais de exposições teóricas para, é claro que sempre é necessário um pouco de exposição, principalmente se a equipe ela ainda não fez alguns alinhamentos teóricos necessários, mas você precisa trazer a prática, você precisa trazer a atuação daquele profissional. E aí, trazendo mais uma frase de Paulo Freire, para ilustrar isso que eu estou dizendo, ele coloca: a educação autêntica, repitamos, não se faz de A para B, ou de A sobre B, mas de A com B, mediatizados pelo mundo. Mundo que impressiona e desafia a uns e a outros, originando visões ou pontos de vista sobre ele. Então, é fazer com, não é fazer para. E a gente só consegue fazer com quando a gente está inserido no local, quando a gente está no mundo do outro, que é onde a assistência ela vai se dar, é onde a assistência ela vai acontecer. Por fim, que eu imagino que meu tempo já esteja acabando, eu geralmente falo mais do que deveria, mas por fim, uma concretização que também está se dando do ponto de vista de remodelamento ali, de práticas educativas, é que, como Paula muito bem colocou, nós tivemos remanejamentos de profissionais para setores com perfis essenciais diferentes dos quais eles estavam habituados, especialmente remanejamentos de profissionais dos ambulatórios para setores essenciais. Então, muitos deles, por não estarem já tão habituados com algumas rotinas, né, da assistência hospitalar, a gente precisou
trazer ali algumas questões da prática essencial. Tivemos também a expectativa de uma admissão em um pool de pessoas, vamos dizer assim, de um grande quantitativo de pessoas. Acabou que não foi assim que se deu, as pessoas estão chegando de maneira mais isolada, achávamos que chegaríamos todos de uma vez, então estávamos com o desafio de capacitarmos todos os profissionais, esse grande número de pessoas, com um número reduzido de enfermeiros disponíveis para fazê-lo, né? Eu sou enfermeira da educação permanente, mas eu não estou, neste momento, destinada exclusivamente para a educação permanente. Então, a gente precisou abrir mão de outras metodologias para conseguir fazer a capacitação, tanto desses profissionais que estão sendo admitidos, quanto desses profissionais que estão sendo remanejados, ou mesmo daqueles profissionais que precisam lidar com os pacientes críticos, né? Como a Paula falou nesse primeiro momento, a gente se preparou para a guerra, e o que a gente viu em outros locais é que os centros cirúrgicos, eles foram transformados em terapias intensivas. Então, a gente precisava capacitar os profissionais para atendimento a paciente crítico. E nesse modelo de fazer um alcance maior ali da equipe, nós pensamos em abrir mão de videoaulas, né? Foi então que fizemos o contato com a Escola de Enfermagem, a professora Juliana, para sistematizarmos essas videoaulas, que precisam, que também é desafiador fazer videoaula, né, Juliana? Assim, porque a gente precisa ser objetivo, rápido, o vídeo ele não pode ser muito longo, a gente precisa ser assertivo ali no que queremos tratar, nos nossos objetivos. Então, o planejamento ele é fundamental. E começamos a abrir mão e utilizar dessas tecnologias de videoaulas para conseguirmos alcançar a capacitação de um número maior de profissionais num único momento, né, ao mesmo tempo. Então, essa é uma estratégia que eu acho que ela vai se perpetuar. E, por fim, eu queria só destacar mesmo, falar do protagonismo da atuação da enfermagem dentro de tudo isso que foi colocado, de todas essas mudanças de fluxos, de protocolos e de processos, especialmente, por exemplo, essa unidade que inicialmente foi colocada para avaliação dos pacientes com sintomas respiratórios leves, a UASI. Quem ergueu essa unidade ali do zero foi a enfermagem, foi um trabalho de enfermeiras, e que a unidade ela não teria tomado a cara que tomou se não fossem as enfermeiras ali fazendo esse trabalho. Então, a pandemia ela traz, assim, ela resgata a nossa formação ali, do ponto de vista de formação de educação. Nós somos educadores em nossa essência, nós nos formamos educadores, nós educamos pacientes, nós educamos a nossa equipe, né? Então, a pandemia resgatou isso em nós, resgatou a gestão, a nossa habilidade de fazer gestão. Então, quando a gente precisa montar uma estrutura assistencial ali do zero, planejar recursos materiais, como que o fluxo vai ser desenhado, onde que esse paciente será atendido, depois que ele foi atendido, onde ele vai aguardar o exame, depois que ele fez o exame, quem que vai dar alta, ele vai receber orientações para casa, quem que vai fazer essa orientação, como que vai ser esse modelo, a gente vai entregar um papel, a gente vai fazer contato telefônico com ele um tempo após a alta. Quem conduziu esse processo foram enfermeiros, foi a enfermagem. O médico, ele chegava lá para dar o plantão. E ele chegava e nós tínhamos que falar para ele, olha, você vai se paramentar aqui, você se paramenta aqui, o atendimento é ali, pronto, ele ia embora. A cara da unidade, ela foi dada pela enfermagem. Então, eu acho que a pandemia, ela de fato resgata essa essência da nossa formação do ponto de vista da gestão, e que faz todo sentido essa mesa, né, que propusemos. Então, ela resgata a nossa formação do ponto de vista de gestão, assistência e educação e ensino. Então, era isso que eu tinha para falar. Acho que já ultrapassei aí meus 20 minutos. Peço desculpas. Mas é isso. Muito bom. Mais depois. Muito bom te ouvir, assim, muito, muito animador
e apresenta para a gente esse cenário. Eu tenho convicção que não seremos os mesmos, né? Não seremos os mesmos. Assim, a gente vai ter que pensar em outras direções, mas essa sua fala final sobre o reforço da nossa natureza, assim, sobre a nossa essência, não é? Aquilo que nos define, o cuidado com o outro, o cuidado uns com os outros, essa necessidade de transitar e de estar em consonância, assim, essa necessidade de transposição de um discurso teórico para uma evidência prática, né? Essa coisa de interdisciplinar, transdisciplinar, multidisciplinar, chega de definir esses conceitos e vamos para a prática fazer isso, que é o que vai nos diferenciar, o que diferencia a assistência, e esse protagonismo da equipe de enfermagem, né? A gente sempre diz disso, que a unidade tem a cara do gestor, né, daquele que está à frente, e agora a gente vai ouvir um pouquinho da fala do Ronan, que é um gestor lá da ponta, um coordenador. Ele é o coordenador do CTI de adulto lá do HC, mas muito legal, assim, eu vi resgatar todas essas coisas. Eu acho que a gente está bem com o terreno bem propício para avançar numa série de aspectos em relação à nossa prática profissional. Primeiro, o resgate do lugar onde a gente precisa estar, né? Onde precisamos estar à beira do leito, sabendo, né, com as questões operacionais, sabendo fazer, estudando. Precisamos pensar em processo de formação, porque esse processo formativo que faz que o colaborador chegue, é colocado junto com o outro que tem um pouco mais de experiência e vai se apropriando das práticas, ele está fadado ao insucesso, porque nós não temos controle nenhum do que é aprendido, né? E precisamos ensinar para ele a transitar, né? Precisamos aprender a transitar e a isso ser uma coisa consonante, assim, sem grandes diferenças. Muito maior é o que nos une do que o que nos diferencia, né? Se nosso objeto é único, a gente precisa aprender a trabalhar conjunto. E a importância dos aspectos relacionados à gestão, né? Então, vou então introduzir o Ronan. Obrigada, Thaís, pelas suas contribuições, pela sua visão, né? Sempre muito bom te ouvir. Ronan, então, ele é enfermeiro, especialista em terapia intensiva e perfusão e atualmente coordenador do CTI de adulto do HC. Ronan, um prazer recebê-lo. E a gente vai conversar um pouquinho. A gente veio fazendo uma construção, não é? Dos aspectos macro, da gestão, da capacitação, e agora a gente quer ouvir a ponta, não é? Ouvir como que vocês se organizaram, assim, um pouquinho de quais têm sido os desafios do ponto de vista da assistência e um pouquinho das estratégias de fortalecimento para a segurança, não só a segurança do cuidado, né, da qualidade do cuidado testado, segurança do paciente, que tem sido algo que a gente vem discutindo nos últimos anos cada vez mais, de processos assistenciais seguros, mas também um pouco do que a Thaís pincelou aí na percepção dela de ponto de fragilidade em relação à questão da utilização dos EPIs, em relação à segurança dos profissionais durante essa prática, né? Muito obrigada por ter aceitado o nosso convite. Fica à vontade aí na sua fala, Ronan. Seu áudio tá desativado. Oi. Agora sim, gente. Eu tive um probleminha aqui, gente. Tá o nome da minha esposa, tá? Meu celular deu problema aqui, tá? Meire é minha amada esposa. Tá ok? Gente, eu quero comentar a todos com boa noite. Agradecer a professora Juliana aí pelo convite, tá? Agradecer a Paula, né, nossa chefe ali da divisão de enfermagem, e a Thaís também. Para mim é um privilégio poder participar junto com vocês, gente. E boa noite para todo mundo que está nos ouvindo aí. Oi. Aqui, acho agora, peraí, eu vou colocar com o meu nome. Isso. Meu nome. Não? Peraí, desculpa aí. Desculpa aí, gente. Desculpa aí, hein? Aqui, vamos lá. Vamos lá. A minha assistente técnica está tentando me ajudar aqui.
Enfermeiro não trabalha sozinho, não, tá? Gente, é o seguinte, vamos lá. Falar sobre desafios que a gente tem dentro da assistência nesse contexto de pandemia na Covid-19. Eu estou aqui representando uma gama de enfermeiros, de técnicos de enfermagem, auxiliares do CTI. Eu tenho essa honra de estar à frente dessa equipe, sabe? Eu me sinto assim, honrado. E falar desse processo. Foi essa construção ali no CTI adulto, é uma construção que começou na divisão de enfermagem, né? Nós começamos esse processo, talvez no hospital, em março, especificamente no dia 18 de março, mas isso já é uma tratativa que já vinha antes no hospital, né? Dentro do processo de gestão, como a Paula colocou, e falar desses desafios que nós temos de assistenciais. Primeiro, eu queria ressaltar, professora Juliana e todos que me ouvem, a importância da unidade de terapia intensiva. Nós sabemos que nós já temos talvez uma expertise em relacionado, falando, nós, quem trabalha em unidade de terapia intensiva, na assistência ao paciente gravemente enfermo. Isso aí é a necessidade do paciente, a gravidade do paciente, a necessidade de intervenção que se tem desse paciente crítico, né? A carga de trabalho que ela é somada em relacionado a isso, e a comunicação efetiva que nós temos que ter, principalmente dentro da unidade de terapia intensiva, isso é notório para a gente. Mas nós sabemos que, diante desse contexto da Covid-19, isso veio aflorar mais, isso exigiu mais da gente em organizar esse processo, porque nós sabemos que as coisas mudavam diariamente, né? Diariamente a gente trabalhava nisso. E como falar da organização? Primeiramente, nós pensamos na organização do CTI, e não tem como a gente pensar numa organização orientada pela sistematização da assistência. Acho que a enfermagem precisa se valorizar e trabalhar em relacionado a isso. A enfermagem é importantíssima no enfrentamento da Covid-19 e trabalhar com isso. Nós sabemos que as evidências dessas assistências, elas vão vir por meio dos nossos indicadores, né? E a gente, assim, por mais que nós vamos organizar o processo, nós não podemos nos distanciar disso. A organização lá na UTI, né, ela se baseou principalmente no quê? Nas estratégias de fortalecimento da segurança. Tanto da segurança por parte da prestação da assistência para o paciente quanto para o profissional. Né? Porque eu confesso para você que quando nós começamos a falar o CTI adulto é referência para o Covid-19, primeira palavra que vem na nossa cabeça é misericórdia, pelo amor de Deus, o que nós vamos arrumar? Calma, gente, a gente vai se preparar, né? A gente vai se preparar. Eu confesso para você, quando veio isso no meu, isso veio para a gente, eu falei, meu Deus do céu, não tem como ser outro setor, não? Tem que ser a gente mesmo? E aí falou, não, é a gente, não, de fato nós estamos aqui para nos preparar, nós somos de fato uma ciência que é uma assistência que é fundamentada na ciência e vamos correr atrás disso. Isso só foi possível a organização lá por causa da equipe multiprofissional. Essa semana eu participando do podcast com o professor Vandar, que é meu orientador relacionado ao mestrado, e eu pude falar da multiprofissionalidade. E enfermagem é expert em profissionalidade. Isso é algo assim, que está dentro da raiz da enfermagem, e isso tornou muito notório lá dentro da unidade de terapia intensiva. Porque quando nós começamos a organizar o serviço, a UTI não é uma unidade que é dotada de pressão negativa. E o que os artigos, né, a ciência vem nos propõe relacionado a isso, se tratava de um vírus de alta transmissibilidade, e por isso nós precisamos trabalhar a questão da segurança desse paciente e dos profissionais. Então, houve-se a necessidade, inicialmente, em contato com a CCIH, que é a nossa enfermeira de referência lá da CCIH. Acho que é importante, dentro dessa organização, destacar os outros enfermeiros que estavam na área de apoio. Por exemplo, a Letícia, da CCIH, é uma enfermeira que atuou assim, de forma brilhante para que, de fato, as coisas pudessem acontecer. Inicialmente foi identificado que, por exemplo, toda a área administrativa do CTI ela precisava ser retirada de lá, porque a área toda ia ser considerada contaminada devido à aerosolização, né, paciente entubado, o grau de infectibilidade que tinham para a gente ali. E aí nós começamos um processo de organização, nós arrumamos uma área de apoio, né, que serviu para a parte administrativa, o descanso da enfermagem, a parte de alimentação da enfermagem toda ficou
e também que serviu para a parte de treinamento, né? Ficou uma área específica também que a gente pôde fazer treinamentos. E aí nós começamos, primeiramente, dentro dessa organização do processo de trabalho, estabelecendo fluxos, né? A mudança dos fluxos, aquelas atividades, as práticas que eram rotineiras, devido aos treinamentos, aquilo que Thaís colocou brilhantemente para a gente aí, elas foram automaticamente intensificadas, sendo trabalhadas. Então, primeiramente, nós trabalhamos o fluxo de entrada no CTI, nós fizemos um fluxo, né, especificamente de entrada, um local especificamente para paramentação. A gente até conversava com a professora lá, colocamos um espelho, né? É interessante, a enfermagem é uma grande gama que nós temos, são mulheres, né? As mulheres são vaidosas, e é um prazer poder trabalhar com as mulheres, tá? Eu falo isso com muito louvor, e aí foi algo assim, a sensibilidade aflorou muito aos olhos da equipe, e a equipe começou a se envolver de uma forma assim brilhante, brilhante, brilhante. E aí nós tivemos momentos, locais específicos mesmo, para paramentação, para desparamentação, o fluxo de trajeto dentro do CTI. Nós organizamos o fluxo de trajeto dentro da unidade de terapia intensiva, com faixa de sinalização, né, com fluxo de direção, quem está em determinado área crítica e área semicrítica. Isso é importante para dar segurança à equipe no momento, né, que no início, a gente achava que as coisas iam ficar igual a Paula falou, a gente preparou para a guerra, né? E você vai com guerra, igual falou com o pessoal, a gente não pode entrar com a cabeça baixa, não. Tem que levantar a cabeça trabalhando. Os meninos do CTI sempre chegavam a falar, quando a gente estava preparando, né? Todo mundo assim, o pessoal com medo, como é que vai ser, como é que vai ser? Eu falo, eu estou doido para esse paciente chegar. Eu estou doido para esse primeiro paciente chegar, porque eu vou colocar meu capote, a minha máscara, e vou pegar e vou para cima, sabe? E assim, e foi contexto que foram acontecendo, e louvado seja Deus, a gente agradece muito que isso não aconteceu assim de imediato. Nós tivemos um tempo de preparo, né? Nós tivemos um tempo de preparo para organizar o processo. Eu creio que o que as autoridades elas fizeram, né, de isolamento aqui em Belo Horizonte, isso nos facilitou o nosso processo de trabalho. E aí começamos a questão do manejo clínico desse paciente. Depois que nós estabelecemos fluxo de entrada do CTI, paramentação, desparamentação, treinamos a equipe exaustivamente, nós tínhamos os treinamentos em locos que a Thaís nos colocou, mas durante o plantão também tinha momentos que a equipe ficava treinando. Um enfermeiro começava a pegar com um técnico de enfermagem, um treinando com o outro, sabe? A equipe ia treinando, tinha uma responsabilidade do contexto assistencial da equipe. Acho que dentro do processo da organização da terapia intensiva, eu destaco muito o comprometimento da equipe na organização da assistência, né? Eu acho que isso é de fundamental importância para que nós tivemos o resultado que nós estamos tendo lá na terapia intensiva. E também, professora Juliana, nós começamos a ter um processo de treinamento desses fluxos. Por exemplo, a montagem das caixas de intubação, isso sofreu grande alteração dentro do processo, né? E tudo muito bem identificado para a equipe. Eu acho que uma coisa que precisa ser colocada dentro da organização, quando você muda um fluxo, estava muito... eu tinha... As caixas eram montadas de uma determinada forma. Então, tudo isso que mudou, isso precisa ser muito bem explicitado para a equipe, muito bem comunicado. Porque uma vez que você está dentro de uma área, que você muda o processo todo de trabalho, né? O processo de trabalho da equipe, é importante que naquele momento que a equipe está paramentada, usando uma máscara, é algo que não é muito comum, as coisas precisam estar muito bem claras na mente da pessoa. E por várias vezes nós passamos esse fluxo. Quase que semanalmente ele era mudado, né? Porque os dados que a gente tinha, eles eram mudados assim quase que diariamente. Então, a equipe era treinada exaustivamente nesse fluxo de entrada da terapia intensiva, de desparamentação, tá? Algo que foi muito importante, muito tranquilizador dentro daquilo que a Thaís colocou para a gente, foram os treinamentos em locos, principalmente de intubação, dessa tranquilidade muito grande para a equipe, e o manejo também
de paramentação e desparamentação. Eu sempre coloco que, por exemplo, inicialmente, quando nós fomos notificados, né, que seríamos referência na instituição como para a Covid-19, houve um medo muito grande, né? Eu falo assim, Pessoal, vocês pararam de ouvir o Ronan? Parou? Sim, vou mandar uma mensagem aqui para ele. Deve ser algum problema com a internet dele, né? Sim, sim. oi, Oi, voltou. mudei aqui, Mudou. Sua mudei. super, Obrigado, sua, assistente. sua super esposa te salvou? Salvou, gente, salvou. Minha assistente aqui salvou. Não, tá bom. Aqui, então eu acho que o que foi muito importante para a gente é a gente entender esse processo da organização do processo. Eu vou tentar retomar aí de onde eu parei. E então, assim, esses treinamentos em locos que nós tivemos, que foram vários treinamentos, eles trouxeram uma segurança muito grande à equipe. Eu acho que isso propicia uma assistência segura, tanto da parte do paciente quanto da parte do profissional que vai prestar essa assistência. Falando de assistência humanizada, a gente tem falando do processo tanto de gestão que a Paula colocou, uma gestão humanizada e uma assistência humanizada tanto para o paciente quanto para o profissional. E assim, é importante ter dessas construções do manejo clínico desse paciente. A gente sabe que, como a Paula colocou, a gente está começando a receber agora os pacientes do próprio setor, do próprio hospital. Nós somos referência para os pacientes, não para a rede, mas para os nossos pacientes. Esses pacientes começaram a chegar muito graves. Esses pacientes com manejo clínico assim muito mais intenso, que aumentando a carga de trabalho da equipe de enfermagem, sabe? Então, essa organização do processo de trabalho da gente da terapia intensiva, acho que começou a destacar muito para a equipe, sabe? É interessante como a fisioterapia uniu muito com a enfermagem. Eu acho que essa parte de multiprofissional, acho que foi muito latente para a gente. Eu destaco o trabalho da enfermeira Carolina, que, assim, junto nos treinamentos, né, com a enfermeira Carol, que está aqui com a gente hoje, assim, foi muito importante. Eu acho que, assim, essa organização, ela ainda ela está acontecendo, de acordo que, assim, semanalmente a gente vê partes que precisam ser ajustadas, e, assim, aí eu sempre falo para a equipe, olha, isso não deu certo, a gente precisa parar e pensar. Eu lembro a primeira equipe que entrou, foram uma enfermeira, 2 técnicos de enfermagem, uma médica e uma fisioterapeuta. E aí nós chegamos, o que nós fizemos? Nós reunimos a equipe que entraram no primeiro paciente e passamos o fluxo todo. Nós entramos com eles, paramentamos, outras pessoas olhando essa equipe, nós temos foto disso, e aí chegando, olha, esse paciente vai chegar dessa forma, como que vai ser? Como vai ser? Vai tudo bem. E aí depois que todo mundo saiu, juntamos todo mundo de novo. Como que foi o atendimento? Olha, foi isso. Não, nós vamos precisar melhorar nisso. Isso não deu certo. Isso a gente está precisando. Então, esse feedback dentro do processo da organização, ele está sendo muito importante para a gente, porque muitas coisas que a gente pensa, quando você vai praticar e o paciente ele chega, você vê que precisa ser adequado. Essa organização, por mais que você planeje ela, a gente percebe que com essa demanda desse paciente, com tudo muito novo, essas alterações que vão acontecendo, isso precisa ser revisado semanalmente. A gente precisa que isso precisa ser adequado para que, de fato, essa segurança, esse fortalecimento da segurança, que é o principal objetivo, ele possa acontecer. Eu acredito, o professor Juliana e aos que me ouvem, um dos grandes desafios que nós temos, né, em relacionado a isso,
Acho que a saúde do trabalhador também, eu vejo, além do manejo clínico desse paciente, eu vejo a saúde do trabalhador como algo assim muito difícil, um desafio muito grande para a gente. Me preocupa muito, dentro do processo de organização, qual é a questão da saúde mental do trabalhador. Isso me preocupa muito, é um desafio dentro da assistência, que a gente precisa trabalhar muito diante disso, sabe? Mas é entender que as coisas, a gente vai, as coisas estão em construção. Eu acho que a organização da assistência, ela está em construção, ela é muito dinâmica, sabe? E semanalmente ou diariamente a gente vai vendo coisas que vão surgindo, a gente precisa adaptar isso. Mas eu acho que o que não pode mudar é o processo de segurança, a segurança do profissional. Quando o profissional ele se sente seguro, né, sabendo que eu vou ter EPI para me prestar essa assistência, essa segurança, é poder trabalhar isso. Uma das coisas que para a gente o coração fica muito apertado, nós tivemos a experiência lá no CTI, dentro dessa organização, é a questão de visitas, não é? Eu destaco isso aqui, a gente, assim, dentro da parte assistencial, porque é importante nós inserirmos a família. Eu acho que, sim, eu fico todo orgulhoso de falar que no CTI do hospital a gente tem uma visita ampliada, uma visita que nós temos ali, um horário de visita ampliada, sabe? Assim, eu fico muito feliz por isso. E diante desse contexto de Covid, uma coisa que teve que mudar são relacionadas à visita, né? O acesso ao familiar, ele é muito restrito. Nós tivemos a experiência, até um projeto junto com a escola nos propiciou isso, né? Eu destaco que nós somos um hospital SUS universitário. Acho que isso, assim, isso é a nossa identidade. Nós somos uma enfermagem do SUS, uma enfermagem de ensino. Isso, assim, eu fico muito feliz, com muita propriedade de falar isso, e nós proporcionamos agora, para o processo de implantação, a visita virtual. Eu acho que, assim, dentro desse contexto de Covid, isso precisa. Isso, semana passada eu estava lendo isso e já está em trâmite no Congresso com um projeto de lei para que isso possa acontecer, sabe? E nós tivemos experiência, vamos colocar uns 10 dias atrás, lá de um paciente, e, assim, e nós fizemos uma visita virtual, sabe? E é interessante. O paciente começou a chorar, a filha chorando, e eu, assim, caiu um cisco no meu olho, sabe, na hora, e aí, assim, né, ele estava chorando também, porque, assim, foi algo, é, assim, foi muito interessante isso. Isso faz parte da organização, isso faz parte do trabalho humanização. Enfermagem é isso, né? A organização, por mais que tenha segurança por isso, e trabalhar isso. Essa questão da visita, isso está caminhando, isso não está organizado, isso depende de outras questões, né? De tecnologia, né? Eu estou aqui sendo feito pela tecnologia, né? Então, assim, isso durante lá do processo também isso vai acontecer. Mas, sim, eu só quero destacar que essa organização de processo, ela muda de instituição para instituição, sabe? Eu acho que o que não pode mudar é a questão da segurança, do processo da segurança, a enfermagem baseado em evidências, a enfermagem organizando o seu processo de trabalho baseado na sistematização da assistência, a enfermagem evidenciando isso. Hoje a gente tem, né, o NAS, ele mede a carga de trabalho da enfermagem. A gente continua mensurando isso. Essa organização, ela não exclui processos que já estão implantados, processos que já estão consolidados dentro da instituição. É preciso levar em conta isso. Por mais que nós tenhamos um cenário de guerra, sim, mas nós não podemos desesperar. O que é bom, isso que está funcionando, ele precisa ser mantido dentro dessa questão. Existem ações implementadas já no CTI antes, que facilitou muito para a gente. Por exemplo, tem artigos que falavam que vários profissionais, durante o processo de troca de banho de leito, hoje, na UTI, é instituído o processo do banho seco. Pensa numa maravilha, gente. É isso. É coisas que já estavam anteriormente, que fazem parte do nosso processo. Isso eu destaco projetos que a escola tinha, a professora Mônica. Isso foi tudo implementado por causa de pesquisa, por causa da escola, da ciência que estava ali. Aí, quando veio, nós já ajustamos. Então, por exemplo, vários lugares, colocar o banho seco. Não, aqui nós já temos o banho seco. Então, assim, são medidas que a gente já tinha
e veio só somar. Nós tivemos que fazer a adequação desse processo, sabe? Ô, professor, aqui, eu não sei como é que está meu tempo aí, mas você vai me cortar, você vai fazer assim, ó. Tá muito bom, Ronan. Eu acho que ouvir você e a sua experiência, né, e como é que foi esse processo aí, muito legal, assim, fiz vários registros aqui da sua fala, fico pensando que certamente a gente vai melhorar muito, assim, a despeito, do cenário, né, a despeito do que a gente esperava de dificuldades, de necessidade de ajustes, de necessidade de aprendizado. Como a Thais disse, é uma doença e é uma patologia que ela está sendo construída, né? Quer dizer, a gente não sabe o que vai acontecer, a doença vai se apresentando e a gente vai construindo saberes em torno dessas apresentações, então é tudo muito dinâmico, mas é muito interessante pensar como que todas essas dificuldades ela vai nos fazer ser muito melhores depois que a gente passar dessa fase, não é? Como que o nosso trabalho vai ser muito reorganizado, assim, interessante quando você fala do paciente, a segurança para o paciente, a segurança para o profissional. Fiquei pensando aqui, associando as três falas, né? Como que o profissional que está mais instrumentalizado do ponto de vista técnico, que tem segurança, que foi garantida em função dos processos de gestão, de provisionamento, né? Porque meu pavor não é cuidar, o meu pavor é cuidar me expondo, não é? Porque se eu tenho as melhores práticas e se eu sei dos cuidados, é, inclusive, a gente fica inclusive na expectativa, né? Cadê o paciente? Porque agora eu quero fazer, eu treinei tanto, eu quero fazer esse negócio, né? Quero fazer direito. E aí pensar numa outra faceta que é linda, que é pensar nos processos humanizados, né? Meu coração arde só de pensar de não poder estar, né? Assim, pensar num filho, por exemplo, de não poder estar acompanhando a minha criança no momento de uma internação, enfim. Então, como é legal perceber que coisas interessantes têm sido despertadas em nós, do ponto de vista teórico, do ponto de vista prático, do ponto de vista das nossas relações. Alguém aqui no chat falou de comunicação, coisas que a gente já estuda em cenários de atenção a doente crítico, né? Comunicação em alça fechada, de ordens claras, direcionadas, com respostas também claras e direcionadas. Como a gente consegue ver isso agora no nosso dia a dia, né? Como a gente começa a pensar que isso não é tão distante assim, né? A Isamara colocou aqui no chat também uma outra ação legal, que foi aquela prática, aquela ação de práticas integrativas, que a professora Tânia fez também com os colaboradores, né? Cuidando, porque a nossa natureza é cuidado, então como que a gente exerce cuidado se a gente, como que a gente doa, né? Como que a gente transborda cuidado se a gente não se cuida, se a gente não se preocupa conosco, com os nossos relacionamentos, com o teor daquilo que a gente fala, né? A professora Sônia está pedindo a fala. Eu queria agora, nesse momento, abrir se alguma das pessoas que estão aqui participando conosco quiserem fazer algum comentário, algum depoimento, né? Algum testemunho de vivências. As pessoas citaram aí a Carol várias vezes, que participou ativamente desse processo. Estou vendo ali o Rafael, que estava por aí ele estava a caráter, assim, completamente paramentado, deve estar em alguma dessas unidades assistenciais, mas se alguém quiser falar, fique à vontade. Professora Sônia, pode falar, sim. A professora Sônia é a diretora da escola, fique à vontade para se manifestar. Gente, boa noite, vocês estão me ouvindo? Sim. Estão me ouvindo? Tá ótimo. Vocês me desculpem porque eu tive problema no início, quando vocês já estavam na sala, eu não conseguia conectar, mas depois foi possível aqui com uma assessoria do Edivar, porque eu estou aqui na escola, né? Eu não consigo ter o vídeo aí, mas isso não importa. Né? O que importa é a mensagem que vocês trouxeram. Queria agradecer imensamente cada um de vocês, né? A Paula, você, Thaís, né? Também o Ronan e a professora Juliana,
porque eu coloquei aqui, eu estava entrando com uma palavra aqui, everyone, mas esse everyone sou eu, tá, gente? Que mudei aqui também meu status, viu, Ronan? Não foi só você, não, eu também mudei. Né? E eu fiquei pensando na fala de vocês, extremamente rica, né? Todos os processos que foram vivenciados, tudo aquilo que vocês mencionaram aí, que foi uma situação de grande aprendizado, né? Tanto para vocês como para a gente também que está aqui nesse momento, né? Todos que estão aqui escutando e vendo as mobilizações, as mudanças, todas em termos, né, desse contexto que a pandemia trouxe para a gente. E me marcou muito uma fala sua, viu, Thaís, que você fala que a cara foi dada pela enfermagem. E eu vejo que, enquanto escola de enfermagem, enquanto, né, parceria nossa, Hospital das Clínicas, tudo que vocês estão trazendo em termos, né, dessa experiência, dessa vivência, as grandes oportunidades que nós estamos tendo nesse momento, especialmente quando você traz que essa cara que foi dada nesse novo, vamos dizer assim, esse advento que precisou de uma pandemia para que a enfermagem tivesse todo esse protagonismo, né, que nós já tínhamos, mas não com tanta visibilidade no mundo inteiro. Então, enquanto escola de enfermagem, enquanto instituição formadora, né, porque também eu acho que o hospital ele é também uma instituição formadora nesse sentido desse processo que ele é mútuo, não é? Ele não é um processo unilateral, mas eu fiquei pensando exatamente, né, assim, como que nós vamos vislumbrar daqui para frente. Isso é algo que eu tenho pensado, como que nós vamos vislumbrar daqui para frente o nosso cotidiano na questão da formação, né? O que nós precisamos ainda, né, trabalhar para que a gente tenha de fato, e eu diria que nós estamos assistindo no país como um todo, né, ainda situações muito complicadas do ponto de vista de ações mesmo dos profissionais, né, da enfermagem como um todo, né, todo um desgaste também de situações em locais com uma infraestrutura péssima de trabalho, o que nos, né, desgasta e, ao mesmo tempo, assim, né, nos deixa mobilizados no sentido de como que a gente pode, de fato, ter um marco nessa pandemia para ascender a um novo contexto profissional, porque esse é o lugar que nós merecemos de reconhecimento e dignidade. Né? Eu acho que nós não podemos perder de vista isso. E eu fico pensando, né, como que nós vamos, nesse momento, né, trazer esse contexto de toda essa experiência que hoje vocês estão aqui demonstrando, também para uma vivência cotidiana dos nossos alunos, dos nossos estudantes, que nesse momento não estão podendo participar ativamente desse processo. Sabe? Então, eu gostaria que a gente pensasse um pouco sobre isso. A universidade, hoje nós tivemos uma reunião com a reitora e alguns movimentos estão começando a ser trabalhados no sentido de uma aproximação com algumas questões que envolvem, né, a própria experiência de formação da universidade, porque é uma tendência muito grande da gente ficar nesse ensino à distância e a nossa vivência, que é uma experiência, né, a experiência do contato humano, ela se perder. Então, eu tenho, né, nos meus anos aí de enfermagem, eu tenho muito receio que essa experiência também da pandemia, nas instituições de formação, ela traga alguma coisa que fique muito, eu diria, evidente essa forma de aproximação com os cenários, com
uma prática muito voltada para esse distanciamento, que eu acho que isso é algo que traduz um momento, mas é fundamental que a gente, né, garanta esse lugar de aprendizado, de cenário de prática, de uma atuação, né, muito permanente. Né? Tivemos que sair, saímos do cenário, mas eu acho que é muito importante a gente pensar, né, nesse contexto. E aí eu trago também uma outra questão, porque a gente, né, se envolveu, né, com essas algumas questões do hospital de campanha, e quando, né, vocês falam da importância de fazer o treinamento coletivo de toda a equipe, às vezes não é isso que a gente está observando, né? Às vezes a gente está observando algo que são vídeos postados, mas com uma pouca participação de fato daquilo que nós queremos e conhecemos como equipe de enfermagem, equipe de trabalho. Né? Então, não sei se vocês querem comentar isso, mas assim, eu fiquei extremamente, né, agradecida, emocionada com tudo que vocês trouxeram e essa oportunidade, mesmo que a nossa semana de enfermagem ela não seja a semana que nós sonhamos, é a semana que está acontecendo para mim da melhor forma possível. Né, com emoção, com tradução daquilo que a gente foi capaz, nesse momento, de produzir num contexto de extrema diversidade. Então, eu me sinto extremamente recompensada por tudo que eu tenho escutado de todos e o que tem sido, o que foi mobilizado, enquanto, né, o possível. E eu espero que a gente, né, consiga replicar o que foi colocado aqui por vocês. Né? Então é isso, o meu agradecimento a todos. Obrigada, professora Sônia, pela sua fala, obrigada porque esteve à frente aí da organização desse momento, né? Oportunizando essas discussões. Eu penso que a gente está vivendo ondas, né? Como a Paula falou, uma onda de preparo, com muita capacitação, com muita simulação, a Thaís trouxe disso. Vivemos aí agora uma segunda onda de realidade desses pacientes crônicos desestabilizando, e dentro do processo formativo que tanto nos representa, não é? Como o Ronan disse, assim, o fato de sermos um hospital 100% SUS, o fato de sermos um hospital escola, de estarmos tão envolvidos com a educação, a gente também vive uma segunda onda nesse momento que a gente vai precisando pensar em estratégias de reinserção, né? De fato, a gente fica muito afetado quando a gente pensa que os alunos, né, estão fora desse cenário, e aí perdendo oportunidades riquíssimas de entender essa estruturação, esse caminho. Entendemos que no primeiro momento é necessário, agora talvez a gente precise começar a discutir quais vão ser as nossas estratégias de reinserção, até porque, né, precisamos pensar nisso aí, as medidas de curto prazo foram tomadas, agora a gente começa aí a refletir sobre as medidas de médio e longo prazo, né, e precisamos pensar como que vai ser essa reinserção, né? Não sei se Paula quer fazer algum comentário, Thaís também. Acaba que nessa conversa com os alunos, eu estou falando com alguma propriedade, porque faço parte da comissão de estágios, né? E a gente tem pensado muito nisso, já fizemos algumas conversas a esse respeito, e eu penso que agora talvez a gente precise retomar algumas coisas, né? Porque nós estamos falando da nossa casa, daquilo que a gente está gerando ali, né? Somos copartícipes aí desse processo, e é tão legal ver como vocês se organizaram, assim, cheio de elogios, né? Tenho certeza que a equipe é muito orgulhosa daquilo que vocês fizeram, do que vocês construíram. Não tenho dúvida que a gente vai ser uma outra equipe depois disso, uma outra equipe, assim, nas nossas relações, no nosso modo de fazer, no nosso modo de estar, na forma como somos vistos, né? Esse ano ele foi muito singular em relação à nossa possibilidade de projeção, de afirmação, de consolidação das nossas práticas, né? O Ronan falou disso, assim, coisas que a gente
que a gente fazia, né? E aí uma fala do Ronan me chamou muita atenção e é muito importante assim, a questão de a gente estar atento para não perder aquilo que a gente já adquiriu enquanto expertise, né? Porque a gente corre um risco. Eu lá na minha área, na saúde da criança quer dizer, uma luta enorme para a promoção de aleitamento materno. De repente vem um negócio que a mãe é uma ameaça. Então, nós não podemos perder aquilo que já é uma aquisição de muito tempo de construção. Então, temos que pensar em benefício maior, né? Para não perder coisas que já foram muita luta para a gente conseguir. Então, penso que a gente está aí vivendo um segundo momento. Você quer falar alguma coisa, Paula? Thaís também, sobre essa questão. Thaís também é da comissão de estágios. A professora Sônia levantou sobre a oportunidade dos alunos mesmo de vivenciarem esse contexto, né? Essa conjuntura. Bom, Ju, eu acho que a gente não alcançou ainda essa discussão internamente. Penso que realmente é um momento muito rico para que eles estejam presentes, para que eles vivenciem junto com a gente o que está acontecendo. Eu acho que é um momento também de muito desejo deles de ajudar, de estarem presentes, de darem a contribuição deles. Afinal de contas, a gente estuda, né, para sermos enfermeiros por uma razão, né? Isso nos move de alguma forma. E querer dar o seu quinhão de participação é uma coisa que é muito natural, né? Apesar da adversidade do momento. Eu penso que a gente precisa, então, retomar essa conversa, discutir de que maneira a gente pode fazer essa inserção, essa introdução de uma maneira segura, de uma forma sustentável para a instituição, já que a gente tem que pensar, sim, nos impactos que isso traz, do ponto de vista do consumo de insumos. Enfim, eu acho que são várias variáveis para a gente analisar e alinhar de maneira institucional, né? De forma que a gente possa fazer isso de uma forma segura, de uma forma que traga benefícios para a instituição e para eles, né? Eu só quero fazer mais uma observação, que é agradecer a professora Sônia por ter estado à frente da condução desse evento. Para nós é uma oportunidade excelente de celebrar a Semana da Enfermagem, já que nós fomos atravessados por essa crise, de fato não conseguimos nos mobilizar para uma estruturação de um evento online que poderia ter sido uma caminhada. Tivemos algumas ações internas dentro do hospital, mas nós não caminhamos para uma discussão científica, e isso é muito importante, isso não pode se perder, né? Então, a gente tem que agradecer a oportunidade de estar aqui nesse momento, agradecer a professora Sônia pelas reflexões. Queria ver se a Thaís quer falar mais alguma coisa sobre esse ponto. Então tá bem. Carol quer falar. Carol, fica à vontade. Pode falar da experiência. Ela tem um relato de experiência para fazer para a gente. Boa noite. Boa noite. Meu nome é Ana Carolina, sou enfermeira do Hospital das Clínicas. Tenho a oportunidade de trabalhar com essas pessoas e sou aluna do doutorado da Escola de Enfermagem. Nesse momento de pandemia, eu tive a oportunidade de participar de alguns treinamentos e desde a minha entrada no Hospital das Clínicas, eu sempre fui enfermeira da unidade de terapia intensiva. E quando eu comecei a fazer esses treinamentos, principalmente de paramentação e desparamentação, eu tive a oportunidade de conhecer outros setores e comecei a perceber as especificidades e as demandas de cada setor. Isso me trouxe uma experiência muito grande, porque eu comecei a perceber que a adaptação em relação aos treinamentos, elas eram muito específicas. Cada setor eu teria que falar de uma forma, porque os pacientes tinham umas demandas diferentes. Isso trouxe assim, um crescimento pessoal muito grande. E de um dia para o outro eu comecei a ver o hospital de uma outra forma, porque até então a minha visão
era o setor do Terceiro Leste. E o máximo que eu conseguia expandir era a visão da escola de enfermagem como um outro campo de conhecimento. Então, eu gostaria de agradecer pela oportunidade. Eu acho que a gente ainda tem muito o que avançar, mas, assim, em questões de semanas, eu acho que a gente construiu uma base muito consolidada, de muito trabalho, e, assim, que eu acredito que nós subimos vários degraus que são, assim, que não vamos voltar mais. Eu acho que foram práticas que as pessoas adquiriram e que vão mantê-las a partir de agora. Muito bom, Carol. Conversando com a Thais antes, a gente comentava disso, né? Da oportunidade que a pandemia também trouxe aos colaboradores de perceber o hospital na sua magnitude, né? Fora do seu nicho ali, do seu espaço de convivência. Isso facilita muito o processo, porque uma hora nós somos fornecedores, estamos entregando o serviço, outra hora a gente está recebendo, e entender como as coisas se articulam favorece muito o processo de trabalho, né? Talvez seja também um outro direcionamento. A gente precisa ser formado e entendendo que somos colaboradores de uma instituição, né, que tem múltiplas facetas, e não somos só daquele setor, porque aquele setor ele faz interlocução com várias outras áreas, e essa percepção do global, ela favorece um fluxo, uma gestão ou uma ação mais fluida, né, entre as unidades. Porque se eu entendo quais são as suas limitações, eu consigo também trabalhar no sentido de minimizá-las, de ajudar e de acolher, né? Então, acho que muito legal essa sua fala, né? Acho que ficou muito claro aqui também o fato de sermos um hospital-escola, assim, a nossa proximidade, né? A importância da questão técnico-assistencial, a importância do processo formativo, das pesquisas que vão acontecendo, das ideias que vão surgindo, né? A professora Sônia aqui destacou, e eu queria também destacar aqui a importância da professora Mônica nesse cenário de assistência, e a alegria que eu tenho de todas as vezes que eu ouço falar da Mônica é com carinho enorme, com respeito enorme por toda a construção. A professora Mônica acabou de se aposentar, né, e deixou um legado importante na escola. Tomara que outras lideranças venham surgindo para que a gente faça essa permuta de forma bem saudável e bem construtiva e bem enriquecedora, né? Porque não é academia e hospital, é uma coisa só, né? Como o Renan bem descreveu, somos um hospital-escola, né? Essa é a nossa natureza definidora. Então, a gente vai fazer assistência de qualidade, a gente vai propor melhores práticas, a gente vai estudar, a gente vai publicar as melhores evidências e talvez o maior legado tenha sido mesmo essa capacidade de comunicar, de ser ágil e de dar respostas, mostrando que, de fato, nós não somos só maiores em relação à questão quantitativa. A nossa capacidade de articulação, de proposição, de raciocínio, de construção de saber, ela é indiscutível, né, no campo das práticas e do saber em enfermagem. Então, eu acho que é isso, assim, eu queria muito agradecer Thaís, Ronan e Paulo. Paulo, quer falar? Oi? Fala aí, que eu não tô entendendo. Desculpa, o microfone estava fechado. Estava só voltando. Eu quero falar rapidamente, 1 minuto. Acho que a Thaís colocou muito bem no começo da fala dela. E aos poucos, no momento em que eu vou escutando o Ronan dizer, escuta a Thaís falar, escuta a Carol se posicionar, vou vendo as falas das pessoas aqui no chat, a gente precisa se dar conta de que para que tudo isso acontecesse, a gente viu quantas coisas foram feitas em tão pouco tempo, né? E para que tudo isso acontecesse, tem um exército de pessoas dedicando a sua energia, a sua inteligência, a sua iniciativa, a sua educação, sua formação, né? Então, eu sou muito grata à equipe que trabalha comigo dentro da divisão de enfermagem,
A Thaís trabalha comigo todos os dias, o Ronan como coordenador, estendo esse agradecimento a todos os coordenadores de enfermagem e a todos os enfermeiros, técnicos, auxiliares de enfermagem que estão lá na ponta. A Carol atendeu um chamado da gente com toda boa vontade, toda a atenção, né? Se dedicou muito intensamente a treinamentos, esteve em vários setores que não eram a casa dela, chegava lá e se posicionava com as pessoas, né? Então, e tudo isso só é possível porque a gente tem muitas pessoas que trabalham juntas para produzir esse resultado. Com certeza a gente não seria nada se não fosse essa união, e é isso que nos faz protagonistas que somos, né? É isso que nos coloca nesse lugar de protagonistas. A Thaís colocou muito bem sobre a criação da UASIR, né, assim, de como isso foi de fato, desde o princípio, uma grande construção da enfermagem, e não é diferente na unidade assistencial do Terceiro Leste, no 7º andar, onde a gente teve que construir uma estrutura, discutir processos de trabalho. Já estou até me repetindo, é mesmo uma oportunidade para agradecer e dizer que eu sou muito afortunada de ter essas pessoas ao meu lado. Pessoas competentes, capazes, dedicadas e muito profissionais, que atenderam esse chamado da instituição no momento em que a gente precisou, né? E tudo isso é muito legal porque se reverte para o paciente, para o público, e o público que a gente atende é um público 100% SUS, são pessoas, isso tem uma relevância muito grande, né, para a sociedade. Então, a gente fica orgulhoso de ver que o Hospital das Clínicas, como sempre, tá na vanguarda, sai na frente, se organiza, se estrutura, e isso nos deixa muito, muito orgulhosos de quem nós somos e do que a gente faz ali dentro, né? Do que a gente produz ali dentro. Então, eu quero aproveitar para agradecer todos que estão aí na live, nos ouvindo, e estender, né, o agradecimento também para os que não estão, que transmitam a eles, que eu agradeço muito a oportunidade de tê-los comigo. É por eles que as coisas estão como estão. Ótimo, pessoal. Ronan, quer falar alguma coisa, Thaís? Senão, nós vamos... Professora, aqui, professora, Sim, só para encerrar, naquela fala da professora Sônia, que é o seguinte, que por mais que os alunos não estejam, acho que a escola estava muito presente para a gente, sabe? Acho que teve vários trabalhos da escola que os professores começaram, a Isamara colocou os trabalhos com relação aos profissionais. Nós tivemos um trabalho muito, muito interessante da escola também, relacionado à homenagem dos profissionais, dos familiares dos profissionais, sabe? E assim, isso foi por meio da escola, isso foi muito importante. Eu mesmo recebi uma mensagem da minha esposa, do meu filho, da minha sobrinha, sabe? Isso que eu estava ali na linha de frente, eu fiquei, sim, me desmontou, sabe? Foi muito proveitoso para mim. Gente, eu fui parar na Record. Então, assim, foi algo, assim, por mais que a escola não esteja com os alunos, acho que isso é muito evidente, mas a presença da escola lá, ela é muito, assim, ela é muito palpável para a gente, sabe? Eu acho que é um agradecimento que eu faço em nome dos profissionais de CTI por essas questões que a escola teve, e também para a Paula, pela liderança que ela tem com a gente. Eu acho que, assim, em nome da equipe da terapia intensiva do Terceiro Leste, eu agradeço. E se nós estamos vivendo um processo de organização que nós temos lá hoje, isso começou do processo de gestão, sabe? A gente é grato, eu sou muito grato por isso. Muito obrigado, pessoal. Pessoal, então, quero muito agradecer. Foi um privilégio ouvi-los, é uma alegria trabalhar com vocês todos os dias, é uma alegria ter essa equipe. Que bom que a gente está vivendo um tempo duro desse, mas que a gente tem uns aos outros, né? Que a gente pode compartilhar. Tenho certeza que tem muitas frentes de trabalho e queria muito agradecer esse tempo, viu? Muito obrigada, Paula, Thaís, Ronan, as pessoas que participaram. Uma dúvida que essa conversa foi gravada e depois a Rosânia, que é da comunicação, vai, assim que ela receber o arquivo, disponibilizar. E então, boa noite a todos e muito obrigada por esse tempo aqui juntos. Viu? Admiração enorme por vocês. Parabéns. Beijo grande. Boa noite, agradecer. Outro, obrigada, Ju. Obrigada.
Obrigada, Ronan. Obrigada, Thaís. Obrigada, Carol. Obrigado. Muito obrigado, pessoal. Boa noite.